Hello, fear. Before you sit down, there's something I need to explain. Olá, gente. Olá, povo de Deus. Ótima sexta-feira para nós. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma sexta-feira e um sábado abençoado na sua presença. Possamos ter essa consciência de agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade que Ele tem nos dado de celebrar a vida. Como diz o título, a gente vai tentar hoje olhar. Eu não vou trazer nada de diferente do que está na palavra de Deus. Eu não tenho essa presunção de falar que eu estou trazendo algo que ninguém nunca ouviu falar e que não conheça. Eu só faço questão de que as pessoas relembrem aquilo que elas já sabem acerca da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos analisar o Salmo 121. Basicamente, os dois primeiros versículos, né, que é o versículo 1 e 2, ou o verso 1 e 2, ou o Salmo 121, 1, e Salmo 121, 2. Nós vamos analisar esses dois versos do Salmo 121. Porém, antes, nós precisamos nos dar conta do seguinte: em que período Davi, o salmista, estava quando ele escreveu esse salmo, né? A gente sabe que o Salmo 121, assim como o Salmo 91, ele é muito conhecido de quase todas as pessoas que praticam a palavra de Deus e que tem como hábito a leitura da palavra de Deus. As pessoas conhecem muito, porque Salmo é uma parte da Bíblia muito lida, né? Ela é lida com muita frequência pelas pessoas que têm contato com a Bíblia. Então, vamos tentar entender em que momento estava o salmista quando ele escreveu isso aqui. Salmo 121 é quase que um espelho do Salmo 3, quando Davi ele está fugindo do seu filho Absalão. Ele está num momento de aflição grande. Você imagina, ele tendo que fugir, já não bastasse a aflição de estar fugindo, ainda estava fugindo do seu próprio filho, do seu filho Absalão, e das pessoas que o perseguiam. Então, vamos ler aqui só esses dois versos, Salmo 121, 1 e 2. Está escrito assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele se faz uma pergunta e ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero só me ater a esses dois versos. Então nós entendemos que Davi estava, e eu queria que você analisasse por essa ótica, você entendesse que o momento que ele estava era um momento de aflição, era um momento de fuga, um momento onde ele estava pedindo de fato socorro para Deus, para que Deus o livrasse da mão dos seus inimigos. E eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, para não haver dúvida, uma palavra que está logo acima, no Salmo 120. Talvez algumas pessoas não tenham se atentado para esse detalhe. No Salmo 120, o salmista diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Até o verso 5. E eu gostaria de, mais uma vez, a gente parar para analisar antes de entrar, propriamente dito, na mensagem. Davi, ele compara o momento que ele estava passando, o momento de aflição, o momento de angústia, né, onde ele, de fato, teve que correr para os braços de Deus e pedir socorro. Ele compara esse momento como se ele estivesse peregrinando nas terras de Meseque e habitando nas terras de Quedar.
Quedar e Meseque, além de regiões, são nomes de homens que existiram. Meseque, nós sabemos que é uma região da Ásia Menor, né, conhecido no Novo Testamento como Cilícia. E Meseque, ele fala que ele estava nas terras de Meseque. Meseque era filho de Jafé e neto de Noé. E Quedar, por sua vez, as terras de Quedar, e Quedar era na região da Síria. E Quedar, ele era descendente de Ismael e Agar, ambos homens de guerra, né? Quando Davi chega a dizer que quando ele pensa em paz, ele pede paz, ele fala, sugere a paz, eles preferem a guerra. Então, esses homens eram conhecidos e essas regiões eram conhecidas como regiões em que haviam guerras e que paz não era a palavra primordial e principal naquele lugar. Então, nós aí conseguimos entender quão grande aflição Davi se encontrava naquele momento. Era como se ele estivesse num país, num local onde estivesse em guerra, em que em qualquer momento ele fosse ser capturado, né, e morto. Então esse era o cenário e essa era a situação em que Davi se encontrava. A partir daí, Davi vai lá e clama ao Senhor. No Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu quero analisar passo a passo, ponto a ponto desses dois versos. Nós vamos fazer como se ele fosse um, e vamos analisar. Elevo os meus olhos para os montes. A gente tem a falta de atenção e às vezes a gente entende como se Davi estivesse simplesmente pedindo socorro para Deus. E de fato ele no final ele diz que Deus socorre, mas ele não estava simplesmente pedindo socorro. Quando ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esse elevar os olhos para os montes, ele é muito maior do que simplesmente olhar para o alto num pedido, numa situação desesperada e pedir socorro. Elevar os olhos para os montes quer dizer sair da zona de conforto. Elevar os olhos para os montes quer dizer abandonar as práticas antigas a fim de que Deus o socorra. No Salmo 119, no verso 173, diz assim: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos, ou seja, escolhi fazer a tua vontade, escolhi os teus mandamentos. Isso quer dizer que Davi ele não estava numa situação confortável como a gente naturalmente está. Às vezes a gente entra numa situação de aflição em que nós mesmos, na maioria das vezes, nós nos colocamos nessa situação por alguma escolha que a gente teve que fazer, né, por alguma escolha nossa, porque eu acredito muito nisso, que todas as coisas que a gente passa, todas as aflições que nós enfrentamos, a maioria delas é porque nós um dia tivemos que fazer uma escolha e escolhemos mal. E por isso hoje estamos colhendo o resultado das nossas escolhas no passado. Então, ele não estava numa situação onde ele estava ali confortável. Vou pedir socorro a Deus, Deus vai me socorrer, eu não preciso fazer mais nada. Não. Elevar os olhos para os montes quer dizer sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Elevar os olhos para os montes é você olhar para Deus e falar: Senhor, a partir de agora, se eu não estou fazendo, eu vou fazer a tua vontade, eu vou te buscar, eu vou orar, eu vou meditar, eu vou andar no caminho reto, eu vou buscar o caminho estreito. Isso é elevar os olhos para os montes. Elevar os olhos para os montes não é só um pedido de socorro, é um pedido de socorro junto com o movimento que você faz, você se movimenta, você busca alguma coisa, né? A gente entende aqui que
nesse verso 173 do Salmo 119, quando ele diz: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus mandamentos. Ou seja, eu estou em conjunto com Deus. Eu estou trabalhando junto com Deus, né, para que eu receba de Deus o socorro que eu preciso. Não dá para ficar parado esperando as coisas acontecerem. Vocês sabem, eu sou um dos que... Eu acredito muito na bênção de Deus sobre a vida do seu povo, porque isso é bíblico. Mas eu sou extremamente contra o evangelho esse evangelho que é pregado, e eu estou sempre falando a respeito disso, o evangelho da prosperidade, onde você paga por uma bênção. Não é bem assim. Deus não faz esse tipo de barganha. O que você tem que fazer é buscar a Deus, e tudo que Deus espera de você é a sua adoração, é a sua devoção, é a sua obediência. Pronto, nós entendemos que elevar os olhos para os montes não é só você ficar dentro de casa pedindo socorro para Deus, certo? Saia de casa, vá buscar a Deus, vá fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entendemos essa parte. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí ele se responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa parte do versículo, antes disso eu queria ver com vocês aqui sobre de onde me vem o socorro. Eleva os olhos para o monte. De onde me vem o socorro? Socorro se você for buscar uma definição da palavra socorro, talvez seja um pouco diferente daquilo que eu vá falar aqui. Mas socorro é você prestar um auxílio para uma pessoa que está em situação de perigo. Você auxiliar uma pessoa que está em situação de perigo. Mas como é que você vai saber que alguém está em perigo se essa pessoa não se manifesta? Se essa pessoa, por exemplo, tem alguém no mar, se afogando, e aí se essa pessoa pelo menos não acena com a mão para mostrar que está em situação de perigo, muito dificilmente alguém vai socorrer essa pessoa. A pessoa foi socorrida porque ela não tinha o que fazer, ela não podia fazer nada a respeito. Mas tudo que ela podia fazer, ela fez, que era acenar. Eu estou colocando a situação do afogamento, mas existem várias outras situações em que você precisa sinalizar que você está em situação de perigo. E o socorro é exatamente isso. O socorro de Deus vem, mas você precisa sinalizar, como eu disse, você precisa fazer a sua parte. E a parte final desses dois versículos é a seguinte, para a gente entrar na mensagem que eu quero falar para você hoje. É o final, né? De onde o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse final é um final em que, quando eu parei para analisar esse final, eu estava lendo sobre a criação também. Eu estava estudando alguma coisa a respeito da criação. E a gente vê que o processo da criação foi um processo de 6 dias. A Bíblia diz que no 7º dia, no Shabat, Deus ele descansou. Ele terminou a sua obra. E a gente lendo o processo da criação, a gente vê que foi algo maravilhoso, foi algo muito bonito, né? Foi algo que não tem como o ser humano explicar. A gente até tenta, né? Os cientistas, os estudiosos, eles até tentam arrumar explicação para um monte de coisa. Mas existem coisas que, de fato, a gente vê que a explicação que é aplicada fica muito aquém daquilo que realmente e daquilo que a gente realmente vê. Então, o que falar da criação de Deus? O que falar de um Deus tão grandioso que fez os céus e a terra? E quando eu falo dos céus e a terra, eu estou falando do firmamento, né? Água em cima e embaixo. Eu estou falando do processo de criação realmente dos astros, dos animais, de todos os detalhes que Deus cuidou e que a gente hoje olha para a natureza e consegue, numa árvore, a gente consegue ver a grandeza de Deus. E aí Davi diz assim, olha só, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso quer dizer que não há problema terreno, não há nada daquilo que eu esteja passando ou atravessando é maior do que esse Deus que fez algo tão grandioso como os céus e a terra.
Eu acredito que o fato de ter frisado isso, ele poderia simplesmente ter dito assim: o meu socorro vem do Senhor Deus, o meu socorro vem do Senhor Deus. Mas ele quis frisar que veio do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Isso quer dizer que não há impossível para esse Deus. E é aqui que eu quero entrar na mensagem que eu tenho para a sua vida. Eu já disse, eu não sou a favor do toma lá da cá, do evangelho da bonança, do evangelho da prosperidade, não. Mas eu entendo que Deus tem bênçãos reservadas para as nossas vidas. Mas isso depende muito mais do nosso esforço com relação a cumprir todas as coisas que Deus tem nos ordenado, do que você pagar por algo, né? Então, eu não sei qual é a situação. Eu antes de colocar esse vídeo, eu meditei na palavra de Deus, eu fiz uma oração e pedi a Deus que alcançasse os corações e que não fossem as minhas concepções e o meu entendimento com relação a esse versículo, mas que fosse o próprio Espírito Santo falando no seu coração. Eu não sei qual é o momento que você tem atravessado. Davi estava num momento muito difícil da sua vida, sendo perseguido pelo seu próprio filho, né? As pessoas procuravam matá-lo. Ele chegou a comparar como se estivesse numa região de guerra. Você imagina, nessas regiões, a gente está aqui no Brasil e não faz ideia, a gente vê pela televisão, mas de fato a gente não tem ideia do sentimento que essas pessoas que estão nessas regiões, que vivem em guerra, o sentimento que elas têm. Deve ser um sentimento de aflição muito grande, de deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Talvez isso não exista. E eu não sei qual é a aflição que você tem atravessado. Talvez você esteja numa aflição muito grande, algo que para você é impossível resolver. Algo talvez de enfermidade, talvez um problema na justiça, talvez você esteja atravessando um problema de desemprego, talvez você esteja passando por uma falência. Eu não sei o que você tem atravessado. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei de uma coisa. Se você se movimentar, se você acenar, se você gritar, se você falar: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu preciso do teu socorro, Ele vai se inclinar para você. E você precisa ter em mente o seguinte: você está clamando a um Deus grande, um Deus que fez os céus e a terra, por isso não há impossível para esse Deus. Todas as causas que eu pontuei aqui, quer seja causa na justiça, enfermidade, qualquer coisa que você esteja atravessando é pequena diante de um Deus que foi capaz de construir e arquitetar os céus e a terra. Essa mensagem ela poderia ser um pouco mais extensa, eu poderia elevar um pouco mais essa mensagem, mas eu não quero alongar muito esse vídeo para não te enfadar. E espero que Deus possa tocar no teu coração, que você possa entender que existe um Deus pronto para resolver o seu problema, existe um Deus que está pronto para te socorrer. Basta tão somente você se movimentar, elevar os olhos para os montes. E isso não é simplesmente pedir socorro com a sua boca, é se movimentar. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa se esforçar, orar, buscar Deus, fazer a vontade daquele que te enviou, fazer a vontade de Deus, andar segundo a vontade de Deus. E aí você vai obter o socorro daquele que fez os céus e a terra. Eu espero que essa mensagem seja uma mensagem de Deus para o meu e para o seu coração, que de fato essa palavra ela possa penetrar no seu coração e que você possa entender nessa sexta-feira que não é impossível. Não há impossível, não há situação difícil para o nosso Deus. Mas você precisa se posicionar, sair de onde você está para uma situação diferente. Se está errado, se está tudo dando errado onde você está, movimente-se. Saia de onde você está, saia da sua zona de conforto e busque a Deus. Eu espero que você tenha um dia abençoado, que Deus possa falar ao seu coração. Se você quer ouvir essa mensagem, se você é líder, pastor, você deseja ouvir essa mensagem completa, se você deseja ouvir outras mensagens através da nossa vida, através do nosso ministério, nos convide. Nós temos aí, vou deixar na descrição sempre os telefones de contato para a agenda.